Hoje você vai conseguir sair desse vídeo escolhendo se você prefere o piso laminado ou vinílico, eu te prometo. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E no vídeo de hoje eu quero te contar qual é a real diferença entre o piso laminado e o piso vinílico e qual deles é o melhor para a sua casa. Se você quiser descobrir, fica aqui comigo, mas antes já deixa o seu like e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Bom, a gente já vai começar falando de o que são esses pisos, né? Antigamente a gente chamava esses pisos de flutuantes. Ai, qual é o piso que você tem na sua casa? Eu tenho um piso flutuante. Mas ele ganhou mesmo esse nome porque ele geralmente era colocado ali por cima de algum outro piso e parecia mesmo que era flutuante, mas na verdade não tem nada disso. E dentro dessa categoria de pisos flutuantes, a gente tem esses dois tipos, o laminado e o vinílico. Basicamente, a diferença entre eles dois é o material, ou seja, do que eles são feitos. Enquanto que o piso laminado é feito com camadas derivadas da própria madeira, por exemplo, o HDF, que é um dos materiais que é muito encontrado nos pisos laminados, o piso vinílico já é feito de PVC. Sim, aquele material mais emborrachado, um pouco mais plástico, que não tem textura ou característica de madeira em si. Basicamente, a diferença entre eles dois é essa. Laminado, ele tem esse aspecto, inclusive na sua composição de madeira, enquanto que o vinílico tem o aspecto mais emborrachado do PVC. O piso laminado geralmente é vendido apenas em réguas, parecido mesmo com a madeira, e possui várias tonalidades ali, imitando mesmo vários tipos de madeira. E ele pode ser aplicado tanto de clique, ou seja, de encaixe uma peça na outra, ou colado no piso, usando uma cola onde a placa ela é realmente colada. Já o piso vinílico, ele vende tanto em réguas, quanto em manta, quanto em placas. Como assim? As réguas são as réguas normais que parecem madeira mesmo, enquanto que as placas geralmente são placas quadradas que se parecem mais a um porcelanato, por exemplo, e as mantas vinílicas são vendidas por metro geralmente, elas são bem grandes e cobrem uma área grande aí do seu piso ou da sua casa. Então ele consegue ser vendido nesses três formatos e você também consegue ter a instalação feita por clique, no caso das réguas e placas, ou colado, no caso, por exemplo, das mantas. Tá, Calícia, eu entendi a diferença, mas e as vantagens e desvantagens de cada um? Porque são materiais diferentes. O que eu ganho com um, o que eu perco? Vamos identificar isso então. Começando pelos pisos laminados. Quais são as vantagens do piso laminado? A primeira, e para mim é uma das maiores, é a qualidade térmica que ele leva para o seu ambiente. Justamente por ser um revestimento que tem características da madeira, ele traz esse aconchego e esse conforto para o seu piso. Além disso, ele tem uma instalação super rápida e sem sujeira. A manutenção dele é super fácil e ele ainda possui um baixo custo no mercado. Porém, nós temos no piso laminado algumas desvantagens. Dentre elas, nós temos o alto ruído que ele provoca quando a gente anda em cima do piso laminado. Sabe aquele toque, 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 toque do salto pisando e ecoando pela casa? Isso acontece no piso laminado, é uma das maiores desvantagens que ele possui. Outra desvantagem é que, por ser feito com materiais provenientes da madeira, ele não pode nem sequer cheirar água, que ele pode estragar. Então tem que ter muito cuidado com a umidade no seu piso laminado. Bom, e o nosso piso vinílico? Quais são as vantagens desse piso? Primeiro, a fácil instalação, que também é super rápida, sem sujeira, igual a do laminado. Assim como o laminado também, ele traz um aconchego, um conforto muito grande para o ambiente, ainda que feito em PVC.
Ele também possui uma maior resistência à umidade, afinal o material que faz o vinílico ele é mais emborrachado, que naturalmente resiste mais à umidade do ambiente. A maior diferença entre eles é justamente uma vantagem para o vinílico, que é ele não faz barulho quando a gente anda. Então o próprio material do piso vinílico consegue absorver as nossas pegadas e não emitir aquele som estrondoso pela nossa casa. Sem contar que ele também tem uma manutenção super fácil. E a variedade de cores e formatos é muito maior no piso vinílico também. Então se você estiver precisando de uma solução que use outros tipos de materiais que não sejam só madeira, você vai conseguir encontrar também nos pisos vinílicos. A maior desvantagem do piso vinílico nesse caso é o custo, que ele é um pouco mais alto do que o laminado, sim. Inclusive por conta disso muitas pessoas acabam optando pelo laminado. Mas no final eu vou dar a minha opinião para vocês sobre qual dos dois vale a pena. Bom, e onde eu posso usar esses pisos laminados ou vinílico? Minha sugestão, e inclusive a recomendação de todos os fabricantes desses dois tipos de piso, é que eles sejam usados apenas em áreas secas. Como assim? Sala, quarto, escritório, todas essas áreas são áreas que nós chamamos de seca, que a gente não tem ali um acúmulo de água, um uso de água excessivo, no máximo para fazer uma limpeza semanal básica, mas não existe água que acontece naquele ambiente, como na cozinha e no banheiro. Então a recomendação é apenas para áreas secas, ok? Muitas pessoas colocam o piso vinílico, que é emborrachado e um pouco mais resistente à umidade, na cozinha e no lavabo, por exemplo, que fica ali bem próximo à sala. Tem problema? Não tem problema. Você só tem que ter consciência que o piso vinílico não pode ser lavado, jogar água em abundância, lembre-se disso. Porém, a recomendação mesmo é que ele não seja usado em áreas molhadas. O vinílico não pode, o laminado nem pensar na possibilidade, ok? Bom, e como é que você faz a manutenção, a limpeza desses dois pisos, que é importante se atentar também? Se você tiver o piso laminado, optar por esse piso, eu sugiro que você faça a limpeza com aspirador, vassoura de cerdas macias e quando for passar pano, que esse pano esteja bem sequinho, quase seco, né? A gente pode, obviamente, ter ali um pano úmido, mas quase seco, e use produtos que não sejam corrosivos ao seu piso. Já o vinílico é um pouco mais resistente, então você pode sim passar pano várias vezes, o pano um pouquinho mais molhadinho, mas preste atenção nos produtos também, porque eles não podem corroer o material. Mas de certa forma, as duas opções de piso são extremamente fáceis de manter, de limpar. A minha mãe tem na casa dela e é muito fácil. Eu sempre recomendo também para os meus clientes que querem uma praticidade na limpeza a usar um desses dois pisos, que realmente, gente, é muito fácil de limpar. E sobre a instalação desses dois pisos, a gente tem uma pequena diferença entre eles. Ambos são muito práticos, não fazem sujeira, são rápidos e você nem precisa fazer uma obra para ter esse piso aí na sua casa. Mas existe uma certa diferença. Os dois pisos podem ser aplicados sobre o piso existente da sua casa, seja cerâmica, porcelanato ou às vezes até sobre um contrapiso cru que não tem acabamento. Não tem problema, você pode fazer isso. Mas existe uma certa diferença na instalação. O piso laminado, ele leva uma manta bem levinha que parece um papel isopor, sabe? Que vai por baixo dele e você só precisa vir com as placas ou colando ou clicando, né? Encaixando, como a gente chama. Então é muito simples, muito rápido. Você vem com o rolinho da manta, espalha no piso, vem com o piso de clique ou cola por cima e vai encaixando uma peça na outra. Já o piso vinílico, ele precisa de uma pequena preparação antes de você sair colando ele por aí. Por quê? O piso vinílico, por ter essa característica de PVC emborrachado, ele consegue dobrar, diferente do piso laminado. O piso laminado não consegue dobrar, ele é uma tábua reta, se você dobrar ele quebra. O vinílico não, ele é bem maleável, é realmente com um aspecto emborrachado. Por conta
conta disso, se você não fizer uma preparação com um produto especial, você vai acabar conseguindo ver as depressões que o seu rejunte causou no seu piso vinílico. Quando você colar ele por cima da cerâmica, você vai ver exatamente as marcas do seu rejunte. Por isso, nós usamos um produto especial próprio para piso vinílico, que é aplicado por cima da sua cerâmica, e depois disso, que tiver tudo nivelado, você vem colocando o seu piso vinílico por cima e garantindo que ele vai ficar 100% retinho. E para finalizar esse vídeo, eu trouxe algumas perguntas frequentes que vocês sempre me fazem sobre esses pisos e eu vou ler aqui e já responder para vocês. A primeira delas é: o laminado ou vinílico podem ser instalados como revestimento de parede também? A resposta é sim! Existem muitas marcas que permitem que o material seja aplicado ou colado também na sua parede. Então você consegue fazer cabeceira de cama, painel de televisão, o que você quiser com os pisos laminados ou vinílicos. Apenas confira no fabricante, na especificação do revestimento, se ele pode ser aplicado na vertical, ok? Próxima pergunta. Em caso de sala integrada com cozinha, posso usar o vinílico em todo o ambiente? Sim, o vinílico, justamente porque tem uma resistência a mais à umidade, ele pode ser usado nesses ambientes de áreas integradas, que vai sala, de estar, jantar, cozinha, tudo ali na mesma coisa. Você pode aplicar esse piso vinílico em todo o ambiente sem diferenciar os pisos. Só lembre que você não vai poder lavar a sua cozinha. Tem gente que tem mania de, na hora da faxina, tacar água no chão e sair rapando. Não pode, ok? Lembrem-se disso, é só um paninho úmido mesmo. Mas isso já vai ser suficiente para limpar o seu piso, você vai ver. Próxima. Qual rodapé uso nesses tipos de piso? Tem algumas marcas que produzem rodapés da mesma cor que o piso vinílico ou laminado. Então você tem a opção de escolher um piso que já tenha um rodapé da mesma tonalidade para fazer todo aquele conjuntinho, ou o mais comum, que é o que eu gosto muito de usar, é colocar um rodapé de PVC branco, que ele vai fazer a moldurinha e o acabamento entre o piso e a parede perfeitamente, fica super delicado. Indico muito o rodapé de PVC. Próxima pergunta. Qual dos dois você recomenda mais? Sem sombra de dúvidas, eu sempre recomendo o piso vinílico. Eu realmente acredito que as vantagens desse piso são muito maiores do que as desvantagens, e ele se sobressai em quase tudo em relação ao laminado. Então, nos meus projetos, minhas especificações sempre são em vinílico. Eu acho que lá no início eu devo ter especificado 1 ou 2 pisos laminados, mas não é o que eu gosto de especificar. Realmente eu prefiro material vinílico, ok? Ainda ficou alguma dúvida sobre esses dois materiais? Alguma dúvida que eu não respondi aqui? Coloca nos comentários que eu vou responder para vocês. Eu espero muito ter ajudado a esclarecer as dúvidas sobre esses dois tipos de piso. Espero que agora você consiga arrasar com o piso novo da sua casa. E se quiser a minha ajuda para a gente escolher e especificar juntos toda a decoração, não só o piso, mas a decoração completa da sua casa, basta entrar aqui no link da descrição e clicar em Solicite seu orçamento, preencher o formulário certinho e nós vamos entrar em contato com você. Vai ser um prazer te ajudar com isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!